Hoje eu vou falar sobre um tema muito específico e que eu acredito que acontece na vida de muitas pessoas e aconteceu com a minha vida. Então eu vou usar o meu exemplo também. Eu vou falar sobre tipos de bloqueio, mas hoje eu vou falar de um bloqueio bem específico, que é o bloqueio que as pessoas têm de figuras de autoridade ou de poder. Nossa, como é isso, né? Pois é, eu tive por longos anos da minha vida esse tipo de bloqueio, mas eu nem me dava conta. E olha que acontecia N situações diferentes na minha vida, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto pessoal. E eu passei por diversas situações constrangedoras, situações humilhantes, situações de perda, situações de fracassos, por conta dessa crença que eu tinha, desse bloqueio que eu tinha de figuras de autoridade e de poder. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho da minha história e, consequentemente, vocês vão entender melhor como esse tipo de bloqueio age nas nossas vidas. Então, todas as vezes que eu ia fazer algo muito importante na minha vida, seja uma entrevista de trabalho, seja, por exemplo, quando eu notei mais especificamente quando eu fui tirar minha carteira de motorista, quando eu fui fazer o exame de rua. O que acontecia nessas situações da minha vida? Eu sentia assim um calafrio, eu sentia um frio no estômago, meu coração acelerava, eu sentia muita vontade no banheiro. Quando era em menor grau, eu sentia muita vontade de fazer xixi. Quando estava muito avançado, muito forte, eu sentia vontade de fazer número 2. E quando estava extra forte, já tinha dominado totalmente a minha pessoa, eu sentia dor de barriga e piriri. Era incrível. Então eu estava em situações ali, por exemplo, na fila, esperando para aguardar para tirar minha carteira, e aquela vontade no banheiro não parava, aquilo me incomodava muito. E eu ficava automaticamente apreensiva e nervosa na hora do exame, né? Ou na hora da entrevista, ou na hora de qualquer coisa que eu fosse fazer. E eu não entendia o porquê. E, consequentemente, por exemplo, eu criava situações que me auto-sabotava por conta deste bloqueio. Como, por exemplo, a primeira vez que eu fui tirar minha carteira, isso aconteceu, aí quando chegou lá, que era a minha vez, quando eu fui olhar, a minha pauta estava de usar lentes, que seria óculos, e eu não uso. Então o instrutor falou, olha, você tem 2 opções, ou você faz, mas vai vir na sua carteira o uso de óculos, e você, quando estiver dirigindo, tem que estar sempre usando um óculos, ou você desiste e tenta a próxima vez. Então o que eu fiz? Desisti e fui tentar a próxima vez. Aí na próxima vez que eu fui tentar, aconteceu algo também, assim, inexplicável, né? Que fez com que também eu não conseguisse, né? Eu lembro que logo quando o instrutor lá, o avaliador, na verdade, pediu para arrancar o carro, porque ele pediu vire a primeira direita, ele freou bruscamente o carro. E eu fiquei assustada, né? Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, tinha um passarinho na rua, não atropele o passarinho. Depois daquilo, eu já estava nervosa, né? Então, realmente, eu não consegui fazer bem o teste, né? Vamos dizer assim, aquela avaliação ali para que eu conseguisse tirar minha carteira. Na terceira vez que eu fui tentar, de novo eu me auto-sabotei, né? Porque aconteceu todas essas coisas, tá, gente? Todas essas vezes aconteciam esse frio na barriga, o nervosismo, a vontade no banheiro e etc. Eu tinha acabado de chegar da praia, eu lembro que eu estava em Porto Seguro com a minha família, e eu estava toda bronzeada. E aí, quando eu estava lá na área de exame, um dos avaliadores mexeu comigo. Fez uma cantada de mau gosto, porque eu estava bronzeada, que não vem ao caso aqui dizer, né? E aí, tudo bem. Quando eu fui fazer o exame, quem que era o avaliador? Era exatamente essa pessoa que me encantou. Então, quando eu entrei no carro, ele começou a falar muito, né? Tentar me distrair, me deixou mais nervosa ainda do que eu estava, e eu já vinha com aquela, vamos dizer assim,
como ele tinha me encantado, eu não tinha gostado, então eu já não gostei daquela pessoa. Então já existia uma frequência energética ali, bloqueando, né, a minha relação ali com aquele examinador naquele momento. Então ele começou a me perturbar muito, ficar falando muito comigo, e o que que aconteceu de novo? Eu simplesmente parei o carro e abandonei o exame no meio. E não terminei, e falei algumas coisas com ele também naquele momento ali de raiva, né? Mais uma vez, não tirei a carteira. E aí, na outra vez que eu fui tentar tirar a carteira, na verdade, aconteceu as mesmas coisas, mas dessa vez eu consegui. Tinha 3 examinadores no carro e um desses examinadores era o primeiro do passarinho. E fiz um exame assim, praticamente assim, impecável, e não me auto-sabotei, apesar de eu estar um pouco nervosa, mas não estava tanto quanto os outros, e consegui ser aprovada. E naquele momento, realmente, eu fiquei assim, muito, muito feliz. E isso marcou muito a minha vida. E um outro fato também que marcou muito a minha vida foi em relação, desde a primeira vez que eu fui entrar nos Estados Unidos. Nas vezes que... Não, aconteceu de eu tentar o visto primeiro aqui no Brasil. A primeira vez eu tentei em Brasília e foi reprovado. E uma outra vez eu tentei em São Paulo, também foi reprovado. Eu consegui na terceira vez. E para mim conseguir nessa terceira vez, foi quando eu fui fazer os cursos nos Estados Unidos. Então a equipe do curso entrou em contato comigo e me preparou. E naquele momento, o que foi descoberto que estava me bloqueando e que eu não conseguia ver, que eu não estava conseguindo realmente ser aprovada para tirar o visto americano. É porque inconscientemente, naquele momento, eu não gostava dos Estados Unidos. Eu dizia que... Eu pensava que era um povo mau por conta das guerras e tudo mais, o que já fez com outros países. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive um professor panameno, e ele contou a história do país dele, o que os Estados Unidos fez, e a partir daquele momento foi como se eu tivesse, assim, comprado as dores dele. E eu lembro que esse foi o gatilho para que eu não gostasse dos Estados Unidos, não gostasse dos americanos, né? Então, isso tudo estava inconsciente dentro de mim. Então, quando a equipe do curso americano Avatar foi trabalhar comigo, foi feita essas descobertas. Então, o bloqueio que eu tinha de não conseguir o visto estava relacionada a essa dor, a essa raiva que eu tinha dos Estados Unidos por conta da história, sendo que eu nem mesmo conheci, nunca tinha experimentado. Então, eu lembro que eu fiz uns mini cursos lá do perdão, acho que foi do perdão, da vontade, e eles trabalharam muito isso comigo, e quando eu fui tentar, realmente aí eu consegui o visto ser aprovado. Coisa que eu nem imaginava que eu ia conseguir em São Paulo, foi em junho de 2017. E a partir disso aí, quando eu fui entrar nos Estados Unidos desde essa primeira vez, lá nos Estados Unidos já na imigração, eu sentia também muito medo. Todas as vezes que eu fui, ou eu desci em Miami ou em Orlando, mas as primeiras vezes sempre em Miami, porque eu ia pela American Airlines e ela sempre parava primeiro em Miami, para depois ir para Orlando, porque os cursos eram em Orlando. Então, eu lembro que quando o avião já estava assim, o piloto dizia, prepare que vamos aterrissar, estamos chegando em Miami, etc, tal, eu já começava a sentir aquele frio na barriga. Já começava a sentir aquela dor de barriga. E quando eu descia, eu já tinha que sair correndo pro banheiro. Era uma sensação que, meu Deus do céu. Então, antes de passar para imigração, eu sempre tinha que passar no banheiro antes. E era dor de barriga, gente, literalmente. E quando eu estava ali naquela fila também, continuava ainda aquela sensação ainda da dor de barriga, de vontade de fazer xixi e aquele medo. Eu sentia calafrio, eu sentia nervoso, eu sentia medo. E eu não entendia por quê, porque estava tudo certo comigo, estava tudo certo com a minha documentação, estava tudo certo. Por que eu ainda sentia aquele medo? Eu sentia aquele medo
Porque eu descobri depois que eu tinha um bloqueio de figuras de autoridade e de poder. E só que isso aconteceu várias vezes. Mas eu só fui trabalhar para descobrir qual que era meu bloqueio através dos processos do autoconhecimento, das técnicas, quando em 2020 eles me levaram para a salinha e naquele momento eles não permitiram que eu entrasse nos Estados Unidos. Disseram que eu tinha que voltar de livre e espontânea vontade para o meu país. Assim, dos males o menor, né? Porque eu não fui deportada e nem nada, né? E nem tive nenhuma punição. Somente pediram para mim voltar. Já estava rolando a pandemia, né? Naquele momento também. Mas assim, eu fiquei muito triste, chorei muito e etc. Porque eu não entendi o porquê. Né? Mesmo depois de ter voltado no Brasil, eu fiquei vivendo luto ali pelo menos uma semana, né? Por que aquilo tinha acontecido, sendo que era a 7ª vez que eu estava entrando nos Estados Unidos em 2 anos e meio. Então, logo depois as fronteiras se fecharam, né? Totalmente, e aí eu fui entender também o porquê, né? Porque, na verdade, apesar de eu ter criado aquela situação por conta de um bloqueio que eu tenho de figuras de autoridade e de poder, se eu tivesse entrado naquele momento, eu teria que ter saído por conta de tudo que aconteceu, como todos nós sabemos, com o Covid, né, em 2020. Só que aí, eu, em contato com a equipe do pessoal do Avatar, eu resolvi trabalhar isso, tentar entender o porquê que eu criava tanto medo, que eu criava todas essas sensações negativas ali. E aí, em um dos exercícios, né, das técnicas, eu descobri que eu tinha um bloqueio, uma crença com figuras de autoridade e de poder. E que isso foi ativado na minha infância. Foi ativado pela educação que os meus pais me deram. Porque o que acontece? Eu tive uma educação repressora, uma educação mais rigorosa. E eu não responsabilizo meus pais por isso. Porque, na verdade, meus pais só ensinaram aquilo que eles aprenderam. Porque eles tiveram uma educação assim, talvez até pior, né? Eles amenizaram pra gente. Porque os pais da gente só ensinam aquilo que eles aprenderam. E o que eles estão fazendo pra gente é que eles acreditam que é o melhor pra gente. Né? Então eu também acreditava que era daquela forma que era correta, que era certa. E apesar de que eu me tornei um adulto de bem, comprometida, estudiosa e etc. Então aquilo também não me fez mal num todo, me fez muito mais bem do que mal. Só que criaram-se alguns bloqueios na minha vida por conta disso. Então, assim, eu fui criada muito na repressão, no medo. E como eu tinha medo dos meus pais, quando eu era criança, qual que era a figura de poder, de autoridade para mim? Era meus pais, porque eram meus pais que eu tinha que acatar todos os pedidos, as ordens, a educação em si, o respeito, né? E assim, a minha vida dependia dos meus pais. Então eu tinha muito medo, né? Eu lembro que quando acontecia qualquer coisa na escola ou na minha vida pessoal, eu tinha muito medo de contar para os meus pais, né? E por que eu tinha esse medo todo? Eu tinha um medo de ser repreendida, porque todas as vezes que ocorria alguma coisa de errado, eu era castigada. No mínimo, humilhada, né? Mas a maioria das vezes, quando criança, castigada. Então eu cresci inconscientemente com aquilo, que figuras de poder e de autoridade, eu tinha medo delas porque elas poderiam me castigar, ou no mínimo humilhar. E por isso que eu tinha medo delas. E eu fui percebendo que quando eu descobri essa crença de figuras de autoridade e de poder, eu descobri que em toda a minha vida, em todas as áreas da minha vida, isso aconteceu. Então, aconteceu na escola, aconteceu nos meus relacionamentos. Por exemplo, eu nunca gostei de me relacionar com policiais, de qualquer esfera que fosse. Porque, inconscientemente para mim, policial é uma figura de autoridade e de poder. E o treinamento que esses policiais receberam, que eles poderiam voltar aquilo para mim também. Como era muito rigoroso, poderia se voltar contra mim. Então, sempre tive medo de relacionar com homens policiais, né? E isso na minha vida pessoal. Na minha vida profissional, todas as vezes que eu tinha um cliente assim, muito rico, muito poderoso, que fosse uma autoridade, na verdade, né, de status da sociedade, da política,
ou de riqueza mesmo, eu me sentia com medo. Então, todas as vezes que o cliente falava, Janine, eu preciso falar com você, eu já tremia nas bases. Porque eu imaginava que era alguma coisa ruim. Eu já pensava, meu Deus, o que eu fiz de errado dessa vez? Será o que vem por aí? Eu nunca pensava que era uma coisa boa. E quando você, mesmo inconscientemente, fica pensando essas coisas negativas, você atrai. Ou também quando você resiste, você não quer esse tipo de coisa para sua vida, você também vai atrair. Porque tudo que você resiste vai persistir na sua vida. Tudo aquilo que você não quer que aconteça na sua vida, você vai atrair. E por que esse fato acontece? Ele acontece porque a sua mente, ela fica ali conversando com você. Você não quer aquilo, mas sua mente fica pensando aquilo o tempo inteiro. E ela só fica pensando o lado negativo, o lado duvidoso, o lado da autossabotagem. Você sempre fica pensando nas piores coisas que pode acontecer com você. Então, assim, seja na minha vida profissional, na minha vida pessoal, de lazer e tudo mais, isso sempre aconteceu comigo. Quando eu fiz tour pela Europa também, eu lembro que quando eu fui passar pela imigração alemã as 2 vezes, ou em Londres também, quando eu fui morar em Londres, ou quando eu fui lá visitar também, eu passei também por essa situação na imigração. Aconteceu a mesma coisa. E porque eu sempre remetia, porque esses países são muito rigorosos, né, na entrada. E a Alemanha sempre me remetia à questão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então, aquela pessoa que estava ali para mim, eu me remetia àquela figura do filme, a tudo aquilo que acontecia. Então, gente, tudo isso que acontecia, quem criava tudo isso? Eu, Janine. Só que eu não me dava conta. Porque tudo isso que eu criava estava no meu inconsciente. Eu não conseguia perceber. Eu não conseguia ver aquilo. E muito menos entender o porquê que eu tinha essas reações. Nesses momentos da minha vida, nessas situações da minha vida. Eu só consegui descobrir tudo isso depois que eu passei pelo processo. Depois que eu apliquei as técnicas, que eu descobri que eu desativei. E depois que eu desativei, que foi recentemente, gente, que foi o ano passado, foi início do ano passado, realmente isso acabou. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais esse medo, essas sensações de figuras de poder e de autoridade. Simplesmente desapareceu na minha vida. E hoje eu consigo lidar muito bem com essas situações. E tem um outro detalhe também. Quando você traz algo do seu inconsciente para o seu consciente, ou seja, era algo que eu não sabia. Quando você faz uma descoberta, você está trazendo o que é inconsciente para o seu consciente. E nós só sabemos lidar com aquilo que que é consciente, com aquilo que você está vendo, com aquilo que você sabe o porquê que está acontecendo. Nós não sabemos lidar com o inconsciente. A gente não sabe lidar com aquilo que a gente não conhece. A gente só sabe lidar com aquilo que a gente conhece. Então, hoje, você tem a opção. E, por exemplo, uma outra coisa que aconteceu também. Como eu fiz essa descoberta e que hoje é muito claro para mim essa situação, o porquê que eu teria medo, sendo que eu não fiz nada de errado, sendo que tá tudo bem, não é verdade? Então, assim, muitas vezes acontece esse tipo de coisa na vida da gente, às vezes de um professor, de um pai, de um marido, de um companheiro, a gente ter esse medo dependendo da figura que a gente coloca aquela pessoa, né? Um chefe, por exemplo, também já aconteceu muito isso com chefe. Igual, por exemplo, eu tenho clientes, mas eu tenho um cliente que ele tá há 5 anos comigo e eu falo assim, ele é meu cliente, mas eu considero ele como um chefe. Às vezes eu falo isso pra ele, né? Eu não sou seu chefe. Você é dona do seu próprio nariz. E é verdade, mas todas as vezes que eu falava isso pra ele é porque me remetia a essa figura de autoridade e poder, né? Por ele ser uma pessoa muito empoderada, um executivo, um empresário internacional de muito sucesso, poder, riqueza, eu criei tudo isso, né? Mas realmente não é, e eu não tenho que temer isso. Então, isso tudo acabou, né? Hoje eu lido com ele, hoje não, já tem um tempinho, né? Eu lido com ele com naturalidade,
como se ele fosse uma pessoa ali, com todo respeito, mas como se ele fosse uma pessoa comum, que eu não tenho que ter barreiras, que eu não tenha que ter medo, que eu não tenha que sentir repressão. Mas no passado eu já senti. Quando ele ia falar alguma coisa comigo, eu já senti isso, né? Eu já senti esse medo. Mas isso acabou. Então, esse medo, esse bloqueio que a gente tem de figuras de autoridade e de poder, ele te impede de prosperar. Ele impede você de alcançar a real felicidade, o sucesso, a sua paz. Porque eu não tinha paz. Muitas vezes eu ia dormir e ficava pensando naquilo. Se a pessoa falasse comigo, eu tenho que te falar uma coisa hoje, ela só falava amanhã, daqui uma semana, eu ficava sofrendo por antecedência com aquilo a semana inteira, aqueles dias todos, tudo mais. E eu só pensava na coisa ruim. Eu não pensava no lado bom, eu só pensava pelo lado ruim, nas piores coisas que poderia acontecer comigo. E também por que tudo isso acontece? Por que além da educação dos nossos pais, ou da sociedade, por que nós adquirimos essas crenças doutrinadas para a vida da gente? Porque nós fomos criados, educados e adestrados no medo, no sofrimento, na dor. Principalmente nós brasileiros. E isso tudo vem da história, da época da colonização do Brasil, porque todos nós, praticamente, ou quase todos nós, descendemos de escravos, de mulatas ou de pessoas que vieram para cá trabalhar duramente, ou de índios, por exemplo, que também foram escravizados na colonização. Então, isso foi passado geração para geração. Então, essas gerações foram repassando para as novas gerações. E por isso que a gente vive nesse medo. A gente vive com esse sofrimento, com esse esforço, com essa dor. E por isso que é criado e ativado esse tipo de bloqueio na vida da gente. Especialmente esse de figuras de autoridade e de poder. Até hoje, por exemplo, quando a maioria, tá? A maioria não, ou alguns brasileiros, por exemplo, quando vem algum estrangeiro no Brasil, a gente fica adorando eles como se eles fossem um ser de outra galáxia, né? E por que isso acontece também? Porque aconteceu lá na época da colonização. O que aconteceu quando os portugueses, os espanhóis chegaram no Brasil? Os índios adoravam eles, né? Porque achavam bonito o olho claro, a pele clara, aqueles cabelos, as roupas e etc. O idioma que era diferente. E isso não é diferente nos dias de hoje, claro que atualizando aí os tempos, né? Mas se você trocar em miúdos, acontece mais ou menos a mesma coisa. A gente também, de uma certa forma, a gente tem essa admiração, às vezes exagerada, por um povo de um outro país. Às vezes a gente valoriza mais as pessoas de outro país do que o nosso, os produtos de outros países mais do que o nosso. E por quê? Porque tudo isso aconteceu por conta de toda a nossa história. Nós somos um povo muito trabalhador, mas que a gente prospera pouco. Por que a gente prospera pouco? Por conta dessas inúmeras crenças doutrinadas que foram ativadas na gente. E isso vem de geração para geração, isso vem passando de geração para geração. Está na nossa política, está na nossa sociedade, está na nossa cultura, está na nossa educação. Então, nós temos que passar por um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento primeiramente, depois autodesenvolvimento, e assim a gente vai subindo os degraus. A cada degrau que você vai subindo nesse caminho, você consegue ter uma visão mais ampliada de tudo. E você consegue ter maior poder de decisão, de fazer as melhores escolhas da sua vida. Porque você é capaz de conquistar o que você quiser na sua vida, o que você desejar. Mas para isso você precisa se autoconhecer, você precisa se autodesenvolver e você precisa criar novas estratégias. Você precisa se tornar uma nova pessoa para adquirir um novo. Não tem como você conseguir algo novo sendo a mesma pessoa.